Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de alegria, de paz. Uma mensagem de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo. Uma mensagem que nós precisamos no dia a dia. Hoje quero falar de uma palavrinha tão pequena, mas que produz algo grandioso na nossa vida, que é a fé. Eu quero ler 3 versos. Hebreus capítulo 11, verso 1, e depois Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Então o texto diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 10, 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Esses textos é maravilhoso. Um dos pilares da reforma protestante foi justamente o viver pela fé. Somente pela fé que temos a certeza que somos salvos por meio do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Então, a grande pergunta é: o que é fé? O autor aos Hebreus, ele explica para nós, ou ele responde para nós o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então ele usa 2 expressões para explicar o que é fé. A primeira expressão, ele diz, é a certeza de coisas que se esperam. Então a fé é você ter a certeza de algo que você falou com Deus e Ele vai responder ao teu coração. Então esta é a fé, é a certeza que tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus, Deus vai responder da melhor maneira possível para o nosso coração. E como eu já falei antes, Ele responde sim, às vezes não, às vezes Ele vai fazer algo melhor do que aquilo que nós pedimos. E ele usa a outra expressão dizendo que fé é a convicção de fatos que se não veem. Então, é a convicção de fatos que não se veem. Como que nós podemos crer em algo que nós não estamos vendo? É isto que Jesus falou para Tomé. Tomé diz que só acreditaria que Jesus ressuscitasse se aparecesse para ele e ele colocasse os seus dedos nas feridas de Jesus. Fé é ao contrário. Ele queria ver para crer. A fé não precisa ver, precisa crer em fatos que não se veem. Essa é a nossa convicção de fé. Fé é a certeza, é a esperança, é convicção que Deus está no controle da nossa vida e agindo a nosso favor e agindo em nós para a cada dia melhorar a nossa vida. É por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 10, verso 38 e 39. Se nós temos fé em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, único, não há outro Salvador a não ser Cristo Jesus. E Ele mesmo diz: eu sou o único caminho, a única verdade, o único que tem a vida eterna para dar para todos aqueles que creem em mim e levá-los até a presença do Pai. Então, se nós temos a certeza da nossa salvação pela fé em Cristo Jesus, o autor aos Hebreus diz no verso 38, Todavia,
o meu justo viverá pela fé. O meu justo, quem está falando isso? Deus é quem está falando isso. Eles é o meu justo. Por que o meu justo? Porque creram em Cristo Jesus e são justificados em Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo ele diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então nós somos justificados, ou seja, nos tornamos justos não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Não é na igreja, não é no pastor, não é nas circunstâncias, mas ele é justo exclusivamente em Cristo Jesus, porque Cristo morreu para nos justificar de todos os nossos pecados. E nós temos que viver pela fé em Cristo Jesus. Aí o autor vai dizer, no verso 38 ainda: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, se nós que cremos queremos retroceder, é porque nós não cremos. Porque quem tem fé jamais vai retroceder, mas vai viver pela fé em Cristo Jesus. Então o autor está dizendo: se retroceder, nele eu não tenho prazer. É Deus que está falando. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele está dizendo: se o servo que diz que crê retroceder, Deus não tem prazer naquela vida. Contudo, no verso 39, ele vai dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então, todos que vivem pela fé, ou seja, o meu justo viverá pela fé, esses que vivem pela fé não retrocedem. É isso que o autor está dizendo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, porque o retroceder é voltar para a perdição. E quem crê em Cristo Jesus não quer voltar para o fundo do poço, não quer voltar para a lama do pecado, não quer voltar para a total depravação que vivia. Ele quer continuar santificando cada vez mais e mais a sua vida. Aí ele diz: somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, irmãos, o justo viverá pela fé. Nele não há nenhuma raiz para retroceder para o pecado, mas continuar vivos pela fé, para a conservação da alma, da vida espiritual, da santificação, buscando a santidade lá na glória. Então, queridos, a fé é a certeza que pelo sacrifício de Cristo Jesus, somos salvos de todo pecado, de todos os prazeres mundanos que nos levam a afastar de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus, nós temos o caminho, nós temos a verdade e nós temos a vida eterna. Então viva você também pela fé. Abra o teu coração, entrega o teu coração aos cuidados de Cristo Jesus e viva pela fé, porque quem vai a Cristo é justificado de todo pecado. Quem vai a Cristo se torna justo. Estamos aqui numa luta ainda contra o pecado, mas o justo viverá pela fé. Ele não vai retroceder para a perdição, mas somos daqueles que vivem pela fé para a conservação da nossa vida espiritual. Viva pela fé. Somente pela fé nós temos a certeza que somos salvos pela graça em Cristo Jesus.
Que Deus te abençoe, queridos, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque pela fé temos a certeza que tudo foi criado pelas tuas mãos. Somente pela fé temos a certeza que Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, para nos justificar de todo o pecado, para nos perdoar de todos os pecados. Somente pela fé cremos que Deus nos amou de uma tal maneira, enviando o seu único Filho para nos tornar justos. Pai, não permita que haja dúvidas em nosso coração, porque fé é certeza, não é dúvida. Não permita, Senhor Deus, que venhamos a pensar em retroceder para o pecado, mas continuar pela fé para a conservação da nossa vida espiritual, em santificação, ó Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, dos momentos de fraqueza, fortalece dia a dia a nossa fé, para caminharmos sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, os relacionamentos conjugais, restaura, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, os erros, fortalece o diálogo, o amor, a paz e a alegria. Livra os nossos filhos de toda maldade, de toda violência, de todos os vícios, ó Pai. Cura, Senhor Deus, a nossa geração. Santifica-nos na Tua verdade, porque a Tua verdade é a purificação por meio de Cristo Jesus da nossa vida. E que possamos viver sempre pela fé em Cristo Jesus. Nós oramos gratos ao Senhor. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, curando, mas seja conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.